Capítulo 603.1 O recurso final, 1. Conteúdo patrocinado. O of Crimson Lightning foi o feitiço que Roel herdou do príncipe Wade do primeiro estado de testemunha depois de colocar sua vida contra o último, e foi um dos feitiços de buff do exército mais fortes que ele já tinha visto. Dito isto, a área de efeito de of Crimson Lightning não deveria ter sido grande o suficiente para envolver todo o campo de batalha, e também não deveria ter sido forte o suficiente para superar o domínio divino do soberano deviante. No entanto, Roel conseguiu o impossível graças à bênção de Sia. A bênção de Sia, Bintovar Def, concedeu o poder a ele de acordo com o dano que ele havia sofrido. Esse poder não se limitava a aumentar apenas sua mana, mas também seu feitiço de buff do exército, e o último se tornou a chave para ele virar a maré da batalha. Quando as partículas de relâmpago carmesim penetraram em seus corpos, os soldados humanos que estavam esperando para serem abatidos como cordeiros indefesos em um matadouro soltaram rugidos furiosos e lutaram para se livrar das restrições do domínio divino. Isso mudou tudo. As centenas de milhares de soldados humanos de elite, que estavam prestes a morrer em vão, tiveram uma segunda chance de lutar por suas vidas. O rosto do soberano deviante escureceu enquanto ele olhava ameaçadoramente para Roel. Mais uma vez, ele percebeu o quanto era importante eliminar Roel. Não era apenas porque ele era o King Makir, mas também sua incrível capacidade de mudar seu destino e o das pessoas ao seu redor, movendo o futuro para algum lugar impossível. Como o Salvador profetizou, essa é uma habilidade que não deveria existir. Seu blasfemo, Banjol rosnou com a voz rouca enquanto sua mana queimava. Ao mesmo tempo, o enorme ovo do Deus Besta ao lado dele começou a fazer barulhos antes de começar sua segunda erupção de lama negra. Estrondo. Conteúdo patrocinado. Rugidos de feras malignas ecoaram no céu enquanto outra chuva de lodo preto se espalhava por todo o deserto. Bastou alguns segundos para que centenas de milhares de desviantes tomassem forma. Você deveria entender isso agora. Tudo o que você conseguiu foi quebrar as restrições impostas pelo meu domínio divino. Suas lutas são inúteis. Opor-se aos deuses só vai acelerar sua morte, disse Banjol. Esse é o seu slogan como um líder de corrida fracassado? Roel zombou. O sangue escorria de seu braço devido ao ferimento que ele infligiu a si mesmo para ativar ainda mais o ser rumo à morte. Ele olhou para Wilhelmina, que trocava golpes com o desviante de duas cabeças, seguida por Charlotte, Nora e Lilia, que lidavam com o cerco dos desviantes. Vou deixar este lugar para você. Aguarde meu retorno. Milímetros. Querido. Roel. As 4 mulheres responderam de maneiras diferentes. Todos eles compartilhavam a mesma carranca preocupada, mas nenhum deles tentou detê-lo. Esta operação de resgate já havia mudado em sua natureza desde o momento em que o Deus Ovo da Besta emergiu e o soberano deviante liberou seu domínio divino com a intenção de destruir a força central da humanidade. Agora era uma guerra total. E essa provavelmente seria a melhor chance de derrotar o Deviant Sovereign antes que ele acumulasse mais poder e criasse um exército ainda maior. O exército combinado de 3 milhões de homens ao longo da fronteira oriental estava trabalhando em uníssono para prender os desviantes, e os 3 soberanos da raça desviantes também estavam ocupados. A chegada de Lilian com um exército massivo sem precedentes também aumentou muito a força do exército que enfrentava o Deviant Sovereign. A humanidade ainda foi capaz de resistir aos desviantes e aos ataques do exército de Lodo Negro. Conteúdo patrocinado. No mínimo, ambos os lados estavam igualmente empatados por enquanto. Parecia um palco construído apenas para a batalha decisiva de Roel. Sentindo as marés do campo de batalha, Lilian finalmente entendeu por que ela foi convidada a fazer de tudo para seu reforço. Nós absolutamente temos que esperar até que a batalha de Querida termine. Nossas forças militares são igualmente equiparadas no momento, e também temos nosso próprio exército. Nós podemos fazer isso. De Charlotte e os outros apoiando na linha de trás, para Kurt e os vanguardistas mantendo sua posição na linha de frente, a maioria dos comandantes percebeu que esta também era uma chance para eles decidirem esta guerra extenuante. Eles reuniram seu espírito de luta e rugiram tenazmente. Enquanto isso,
Roel virou-se para o ovo do deus besta no céu e franziu a testa. Eu não vou deixar você vomitar seu lixo mais, ele murmurou enquanto se preparava para uma investida. Deixe a antiga linhagem perecer para sempre. Banjol declarou enquanto levantava a mão e liberava uma intensa onda de mana. A cena diante de Roel ficou escura como se alguém tivesse puxado um pano escuro sobre seus olhos. Mesmo assim, ele não demonstrou medo em seus olhos. Está nos pressionando agora? Acho que está na hora de dispersar essas nuvens escuras. Peitra. Entendido. Vá em frente e faça o que você deve, respondeu a deusa da terra primordial. O chão em que Roel estava começou a tremer enquanto brilhava com uma luz ardente. Então, um vulcão sob o deserto repentinamente entrou em erupção, liberando um terrível dilúvio de lava que enviou Roel, que estava envolto no poder do Magma Core, para o céu. Conteúdo patrocinado. Estrondo. Esta enorme explosão chamou a atenção de todos os soldados no campo de batalha. Banjol arregalou os olhos. O ímpeto absoluto e o calor da lava ascendente perfuraram sua pulsação de mana e dissiparam as nuvens escuras no céu. Roel, que estava protegido pelo poder das pedras da coroa, saiu ileso. A essa altura, Roel havia subido com sucesso ao céu para ficar na mesma altura de Banjol. O Deviant Sovereign rapidamente levantou a mão mais uma vez para liberar uma segunda onda de ataque, mas desta vez, ele iria ativar sua habilidade de linhagem, já que tinha um objetivo mais claro sem os obstáculos no chão. Este ataque dele foi recebido pelo punho de Grandar. Por mais poderosa que fosse a habilidade de Banjol de roubar diretamente o coração de seu inimigo, ela vinha com uma condição: ele tinha que estar em um nível de existência superior ao de seu inimigo. Para Roel, que atualmente estava camuflado em Grandar, essa habilidade dele não era mais eficaz. Grandar lançou seu punho para a frente em um gênio carmesim, produzindo incontáveis estrondos súnicos enquanto descia direto para o Deviant Sovereign. Ao mesmo tempo, Roel voltou sua visão para o enorme ovo do deus besta e comprimiu sua mana ao máximo. Toque glacial, ele murmurou quando a silhueta da antiga calamidade brilhou atrás dele. Uma inundação de aura de gelo comprimida ao extremo disparou como uma viga e atingiu diretamente o ovo do deus besta, envolvendo-o rapidamente em uma camada de gelo branco azulado permanente. A visão disso induziu aplausos do Exército Unido. Roel também deu um suspiro de alívio por ter selado os meios do Deviant Sovereign de produzir soldados sem fim. Mesmo com o buff do exército, ou o of Crimson Lightning, o Exército Unido não poderia lidar com as intermináveis erupções de lama negra do Deus Ovo da Besta. Essa também foi a razão pela qual Roel decidiu lidar com isso primeiro. Ele levou em consideração a natureza líquida da lama negra e imaginou que seria mais seguro congelá-la, por isso havia recorrido ao toque glacial. Conteúdo patrocinado. Por mais que Roel se sentisse ameaçado pela presença de Banjol, por algum motivo, seu pressentimento lhe dizia que o enorme ovo era o alvo mais importante aqui. Assim que ele concluiu seu ataque e estava prestes a voltar sua atenção para o Deviant Sovereign, o Egg of the Beast God envolto em gelo tremeu de repente antes de liberar uma enorme onda de mana e luz. Grahar. Como isso pode? Um profundo rugido bestial sacudiu o céu. Depois disso, a camada de gelo que encobria o ovo do deus da besta começou a recuar, à medida que a aura de gelo persistente nas proximidades se dissipou rapidamente. Roel mal podia acreditar em seus olhos. Sua aura gelada era um poder proveniente das 6 calamidades, existências que levaram inúmeras civilizações à extinção. Era quase como uma lei que não podia ser contornada, mesmo quando os inimigos eram os soberanos raciais desviantes que ostentavam uma capacidade de recuperação terrível. No entanto, essa lei agora havia sido quebrada pelo ovo diante de seus olhos. O que o chocou ainda mais foi: está absorvendo isso? Após um exame cuidadoso, Roel percebeu que a maneira do Deus Ovo da Besta lidar com o toque glacial não era se libertar dele com uma onda mais forte de mana, mas absorver seu poder através de sua casca negra. Em primeiro lugar, o ovo do Deus Bestial foi uma arma criada pelo Salvador para lidar com os enviados das deusas mães, as 6 calamidades. As chances eram altas de que as outras pedras da coroa também fossem ineficazes contra ela.
A percepção disso fez a expressão de Roel escurecer. Ele imediatamente mudou para um plano alternativo. Conteúdo patrocinado. Capítulo 603.2, o recurso final, 1-2. Conteúdo patrocinado. Peitra. 1. Olhar de pedra. Não deixe que isso interfira na batalha. Entendido. Uma partícula de luz dourada caiu de Roel no chão antes de se transformar em uma enorme serpente dourada que sacudiu o deserto. A serpente dourada olhou para o enorme ovo flutuando no céu com olhos brilhantes. Stonegazi era uma autoridade exclusiva da deusa da terra primordial. Era uma maldição extremamente difícil de ser dissipada, e era a habilidade restritiva mais poderosa que Roel poderia imaginar além das pedras da coroa. Sob o brilho sinistro de Stonegazi, uma cor cinza começou a rastejar pela superfície do enorme ovo do deus besta enquanto ele sofria petrificação. O ovo soltou um rugido penetrante, pois foi forçado a parar a lama negra que estava se preparando para vomitar e, em vez disso, concentrar sua força na luta contra a petrificação. Isso deve ser bom por enquanto, pensou Roel antes de se voltar para o Deviant Sovereign. Ele finalmente entendeu por que seus ataques anteriores contra o Deviant Sovereign usando as pedras da coroa foram ineficazes. Banjol deve ter herdado as características do Deus Ovo da Besta nos incontáveis anos em que o incubou, de modo que o poder das 6 calamidades não poderia mais feri-lo. Mas agora que Roel tinha Grandar ao seu lado, ele não dependia mais totalmente das pedras da coroa. Conteúdo patrocinado. Agora que ele havia lidado com o ovo do Deus Besta, Roel mergulhou sem hesitar em direção ao soberano deviante. Banjol retaliou manifestando sua mana negra como breu em incontáveis lanças negras e enviando-as para Roel. Grandar interveio imediatamente, desferindo outro soco que lembrava um cometa carmesim. Os 2 ataques devastadores deram origem a uma explosão cataclísmica no céu, mas para a grande surpresa de Roel, a mana de Banjol realmente empurrou as ondas de choque para destruir seu corpo. Puxe! Roel cuspiu um bocado de sangue enquanto seu braço esquerdo estava torcido. A dor excruciante que se seguiu trouxe uma carranca ao seu rosto, mas só serviu para clarear sua mente também. Eu vejo. Este é o poder de sua recriação? Roel olhou para seu próprio corpo, que havia sido torcido como se não fosse diferente de um brinquedo, e murmurou severamente. Ele rapidamente liberou uma explosão de mana para dissipar a mana de Banjol nos arredores, de modo a impedir que este último causasse mais danos. Roel aprenderá com Grandar que Banjol era o mago mais forte dos homens besta, mas nunca se preocupou muito com isso. Em vez disso, ele estava mais preocupado com Banjol se transformando em um gigante. Agora parecia que ele o estava subestimando severamente. A capacidade de Banjol de causar danos desproporcionalmente graves, desde que seu ataque acertasse, significava que não era sensato trocar golpes com ele. Isso forçou Roel a ficar na defensiva. Mas os ataques de Banjol só se tornaram mais intensos. Conteúdo patrocinado. Quando Banjol levantou a mão e apontou o dedo, o mundo ao seu redor começou a tremer. A mana dos arredores surgiu como um furacão e convergiu na ponta de seu dedo indicador, formando um intenso pulso de energia. Tão aterrorizante era a energia acumulada que os soldados abaixo subconscientemente olharam, e Roel estreitou os olhos também. Isso não é bom. Roel sentiu o perigo fatal do pulso convergente de energia. Era um sentimento semelhante ao que ele experimentou quando enfrentou o Rei Mago, só que os poderes de Banjol eram muito mais antigos e mais poderosos do que Priestley era capaz. Os arredores pareciam escurecer diante da intensa pulsação de mana. Foi apenas nesse momento que Roel realmente sentiu a diferença entre um deus e um mortal. Não era apenas o fato de Banjol ser mais forte, parecia que ele era um ser completamente diferente. Roel nem teria sido capaz de ficar diante dele se não fosse pelos poderes do Kingmaker e pela bênção de Sia. Banjol canalizou seu feitiço por um breve momento antes de liberar o pulso cataclísmico de energia. Ao contrário de outros feitiços poderosos, o pulso de energia surgiu com uma calma surpreendente, não havia ruído nem onda de choque. No entanto, toda a mana ao redor foi concentrada neste único feitiço. Este foi o feitiço mais forte que Roel teve que enfrentar até o momento.
Ele levou seu atributo origem da coroa ao limite, reunindo um fluxo incessante de mana em seu corpo. Ele murmurou um nome, e a rainha das bruxas de cabelos brancos apareceu diante dele. A aura de Artasia como executora de Sia trouxe uma carranca ao rosto de Banjol. Conteúdo patrocinado. Engrenagens do tempo. Artasia assumiu toda a confiança de Roel e lançou seu feitiço. Um relógio feito de rodas douradas se manifestou no céu. 12 runas podiam ser vistas em sua superfície e protegiam a multidão como se fossem um obstáculo intransponível. Uma fração de segundo depois, o pulso de energia do Deviant Sovereign colidiu com o relógio. Estrondo. Uma explosão ensurdecedora sacudiu o mundo. Foi um ataque tão cataclísmico que causou dano até mesmo em áreas fora do campo de batalha. Uma explosão ofuscante de luz dissipou as nuvens e a poeira, parecendo um segundo sol brilhando sobre o mundo. A luz ofuscante forçou ambas as partes em conflito a parar seus passos. Muitos dos soldados foram forçados a se ajoelhar pelo impacto da explosão. De alguma forma, o tic-tac de um ponteiro de relógio pode ser ouvido vividamente através da explosão ensurdecedora. Roel estava tentando neutralizar as ondas de choque da explosão o máximo possível usando as engrenagens do tempo que giravam rapidamente. A ansiedade de Peitra atingiu o pico, temendo que um acidente pudesse ter acontecido com Roel, mas ela não podia se dar ao luxo de se afastar do ovo do Deus Besta. A expressão de Artasia era solene e sem precedentes, enquanto ela ficava na frente de Roel enquanto observava atentamente o movimento do inimigo. Para seu alívio, o pulso de energia do Deviant Sovereign diminuiu lentamente com o passar do tempo, mas assim que o ataque estava finalmente prestes a terminar, o rosto da rainha bruxa escureceu de repente. Não! Artasia gritou. Foi só então que Roel percebeu que a mana negra de Banjol não se dissipou nos arredores depois de bater no relógio de ouro, em vez disso envolveu Roel como uma nuvem escura. Conteúdo patrocinado. Ele modificou sua própria mana para conceder-lhe propriedades físicas. No momento em que Roel e Artasia perceberam o esquema de Banjol, Artasia invocou instantaneamente seu feitiço de teletransporte com um lampejo de luz, mas antes que o feitiço pudesse tomar forma, Banjol cerrou as mãos. Acabou, Banjol disse com a voz rouca. A mana negra como breu em torno de Roel convergiu abruptamente para dentro para espremê-lo. Não havia espaço para ele escapar, a mana negra era onipresente ao seu redor. Grandar não teve escolha a não ser dar um passo à frente e lidar com esse ataque. O esqueleto gigante ergueu os braços e formou uma barreira de relâmpago carmesim para manter a mana negra sob controle. O raio carmesim neutralizou a maior parte da mana negra, enquanto o restante que violou a primeira barreira foi neutralizado pelas engrenagens do tempo de Artasia. Eles haviam se defendido com sucesso contra o ataque de Banjol por enquanto, mas nem Grandar nem Artasia pareciam aliviados. Ambos sabiam que o Ori de Level 2 Roel não poderia ter chance contra um deus se isso se transformasse em uma batalha de desgaste. Caramba! A mana dele está interferindo no meu feitiço de teletransporte. Artasia tentou teletransportar Roel para longe do cerco da mana negra como breu, mas não adiantou. Grandar também se viu incapaz de fazer qualquer coisa além de se manter firme. Vendo que estavam encurralados, Roel soltou um suspiro, sabendo que precisava usar seu último recurso. Edavia, é hora de agir. Fufu. Tudo bem. Deixe-me saborear seu sabor, então, Edavia respondeu com um tom despreocupado enquanto se manifestava diante de Roel. Ela olhou para Roel por um breve momento antes de levantar a mão abruptamente e cortar sua alma. Conteúdo patrocinado. Capítulo 604.1 Assassinato de Deuses 1. Conteúdo patrocinado. 7:09 minutos 26 de julho de 2023. Para os mortais desafiarem os deuses era um clichê popular no mundo anterior de Roel. Esse clichê incorporava o sentimento de que os humanos tinham seu destino em suas mãos. Essa crença foi a razão pela qual os humanos trabalharam duro para melhorar seu ambiente, não importa o quão difícil fosse a época em que viviam. Infelizmente, essa era uma tarefa quase impossível de realizar no continente Sia. Neste mundo de poder transcendental, os deuses eram seres existentes que atingiram os limites de sua evolução,
tornando ainda mais impossível superá-los. Esse foi o caso entre Roel e Banjol. Enquanto Roel menosprezava Banjol por abandonar sua corrida, ele teve que admitir que este último era um adversário muito fora de seu alcance. O Deviant Sovereign teve todo o tempo para aprimorar seus feitiços com perfeição, e suas habilidades foram ainda mais apoiadas por sua força como um deus. Por mais que um mortal desafiando um deus fosse um conceito romântico, como um mortal poderia realmente triunfar sobre um deus? Essa era uma pergunta sobre a qual poucos haviam parado para pensar, mas Roel descobriria sua própria resposta. Um som nítido reminiscente de vidro quebrando ecoou no centro da nuvem de mana preta como o breu. Com a permissão de Roel, Edavia felizmente infligiu graves danos à alma de Roel. Ela experimentou uma lasca dos fragmentos de alma que se dissipavam, apenas aumentando ainda mais sua excitação. Fufu, que sabor inebriante! Tem gosto de licor forte. O que você está fazendo? Artasia exclamou enquanto olhava para o embriagado deus do mal com olhos vermelhos furiosos. Conteúdo patrocinado. Você está com raiva? Só para você saber, não foi ideia minha, me explicou Edavia calmamente enquanto olhava para Roel. Está tudo bem, Artasia, Roel disse. Você está brincando comigo? Por que alguém feriria sua própria alma? Você está louco? Eu deveria ter avisado com antecedência, tosse. Mais grande poder tem um preço alto. Essa é a lei do mundo. Artasia ficou em silêncio, enquanto Edavia assentiu com um sorriso. Não há muita escolha quando você está enfrentando um inimigo como ele, e mais pelo menos é só até certo ponto. Isso ainda é melhor do que ter sua alma misturada com essas calamidades, disse Edavia enquanto pensava no passado do estado de testemunha. De fato. Roel concordou com a cabeça. Ah! Em meio à confusão de Artasia e ao silêncio de Grandar, Roel de repente desencadeou uma onda inimaginável de mana. Conteúdo patrocinado. Essa não foi a primeira vez que Roel sofreu danos à alma. Houve até um ponto em que sua alma ficou tão esfarrapada no estado de testemunha que ele quase perdeu a vida, embora sua alma tenha se curado adequadamente depois com a ajuda do soberano espiritual. Esses ferimentos estavam ao menos dentro das possibilidades de Edavia lidar com eles. O dano que Roel sofreu em sua alma aumentou os efeitos da bênção de Sia, aumentando ainda mais sua força. Ele superou o gargalo entre origem nível 2 e origem nível 1, pois sua força aumentou em direção a um nível próximo aos deuses. Ele canalizou a recém-descoberta onda de mana para Grandar. Apoiado por uma onda de mana sem precedentes, Grandar uivou quando seu corpo foi rapidamente envolvido por uma aura carmesim. Ao mesmo tempo, as silhuetas de Artasia e Edavia começaram a desaparecer, enquanto as engrenagens do tempo se dissipavam em manchas de luz dourada. As defesas de Roel caíram ao mínimo, mas foi um movimento intencional. Ele não precisava mais da proteção da Rainha Bruxa ou da ajuda do Soberano Espírita. Com o apoio de ampla mana, Grandar seria capaz de abrir o cerco de mana negra. Grandar, não se preocupe em prestar atenção à defesa. Foque tudo no ataque e elimine-o de vez. Roel comandou. Milímetro, Grandar respondeu com um aceno decisivo. Força ilimitada explodiu do corpo do esqueleto gigante. A ondulante nuvem negra de mana parou momentaneamente antes que um raio carmesim se libertasse do cerco e se espalhasse pelos arredores. Banjol franziu a testa com aquela visão. Ele pensou em Roel e Grandar, e sua tez escureceu lentamente. Tanto o Kingmaker quanto o Giante Sovereign eram singularidades que possuíam a força para alterar o curso da história. A probabilidade de algo dar errado quando os dois estavam juntos era tão grande que ele nem imaginava. Conteúdo patrocinado. Isso fez perceber que não deveria mais segurar nada. Eu deveria terminar com um único tiro. Isso era o que os instintos de Banjol diziam a ele, como alguém que havia passado por inúmeras batalhas. Ele olhou para a nuvem de mana negra, seguida pelo sol escaldante no céu, então seu corpo de repente se acendeu em chamas. Kingmaker, é tolice você pensar que poderia fazer uma descoberta aqui. Este pode ser um local remoto, mas também é o lugar onde sou mais forte.
O corpo velho e esfarrapado de Banjol gradualmente quebrou nas chamas, enquanto um mais novo e mais enérgico se formou a partir das chamas. O Deviant Sovereign renascido levantou a mão e a luz do sol convergiu em seu alcance para formar um cetro de ouro. A aparência do cetro dourado lançou uma luz dourada sobre o campo de batalha, enchendo os soldados de medo e terror. O cetro solar foi um dos artefatos divinos do Salvador na Era Antiga, um símbolo da autoridade que ele concedeu a seus sumos sacerdotes. Rumores de ser forjado do osso do braço do Salvador, ele aproveitou o poder místico para expulsar a noite, e a força vital ilimitada fluindo através dele concedeu ao seu portador imunidade à morte. O renascimento do Deviant Sovereign e o reaparecimento do artefato divino abalaram o campo de batalha. Nora, Charlotte e Lilian ficaram horrorizadas. Mesmo Wilhelmina, apesar de ter se tornado uma soberana da raça, sentiu-se terrivelmente impotente diante dessa situação. Um deus já era uma existência além do alcance, muito menos agora ele estava imbuído dos poderes do Salvador em cima disso. Quem poderia detê-lo agora? Banjol não diminuiu seus ataques apenas por causa de sua súbita onda de poder. Ele apontou seu cetro para a nuvem negra de mana no céu e irradiou uma quantidade estupendamente grande de mana sobre a terra. Estrondo. Conteúdo patrocinado. Sob a luz brilhante do cetro solar, a nuvem de mana negra de repente explodiu em chamas e começou a subir para o céu. Quanto mais alto a nuvem de mana negra subia, mais intensa era a chama. Era quase como se um segundo sol tivesse aparecido no céu, e o calor inimaginável que continha formava miragens. Como isso pode? E Lilian arregalou os olhos em descrença e preocupação. Roel. Wilhelmina cortou sua espada em direção ao Deviant Sovereign no céu, mas seu ataque se dissipou diante do intenso calor do segundo sol. Este milagre abalou o moral dos soldados humanos. Ao olharem para Banjol, o enviado do Deus Supremo, o desespero se infiltrou em seus rostos. Mesmo assim, Nora e Charlotte ainda persistiram e tentaram irritar a vontade de luta dos soldados. Eles superaram tantas dificuldades juntos que nem Nora nem Charlotte pensaram que Roel os abandonaria neste momento crítico, e eles estavam certos. Roel cerrou os dentes para permanecer consciente, embora suas entranhas ardentes estivessem lhe causando dor extrema. Ele ergueu a cabeça e olhou para o esqueleto gigante acima dele, esperando que este terminasse de reunir suas forças. O cetro solar representava o Salvador e o Sol, tornando um dos artefatos mais fortes do continente Cia, mas Grandar foi quem derrubou o Sol. Você está pronto? Milímetros. Eu deixei você esperando. Sem problemas. Vamos começar. Conteúdo patrocinado. Capítulo 604.2 Assassinato de Deuses 2. Conteúdo patrocinado. Após sua breve conversa no inferno, Roel de repente liberou uma inundação imensurável de mana, e o gigante esqueleto vestido com um raio carmesim recuperou sua capacidade de se mover. Sob os poderes do atributo origem da coroa, uma coroa gloriosa se manifestou na cabeça de Grandar. O soberano esquelético soltou um rugido furioso enquanto cravava as mãos no exterior da esfera em chamas antes de separá-la, dividindo o segundo sol no céu em dois. Estrondo. Uma explosão destruidora do céu abalou o mundo. Tudo foi inundado por uma luz branca ofuscante que envolveu as silhuetas de Roel e Grandar. A intensa onda de choque empurrou para o lado tudo mais no céu. O rosto do Deviant Sovereign escureceu. Os soldados humanos soltaram exclamações preocupadas, sem saber qual era o significado por trás dessa explosão. Aquilo é. No entanto, a verdade tornou-se aparente alguns segundos depois, quando um esqueleto gigante desceu do céu sobre o Deviant Sovereign. A esperança reacendeu nos olhos dos soldados humanos. Banjol impassivelmente ergueu seu cetro enquanto zombava, fútil. Uma luz ofuscante saiu do Deviant Sovereign, mas desta vez não veio do cetro solar, mas de um escudo de aparência tradicional. Conteúdo patrocinado. Este é outro artefato divino concedido a mim como sumo sacerdote do Salvador, a proteção de Deus. Este escudo foi forjado de 12 camadas de barreiras divinas quando o mundo foi dividido em dois. Representa as 12 horas do dia sob a jurisdição do Salvador,
a autoridade sobre metade do mundo. Banjol olhou para a multidão enquanto falava, como se estivesse espalhando os milagres de Deus. No passado antigo, este escudo foi pendurado na cidade montanhosa do Deus Sol. Nem mesmo o soberano da besta demoníaca foi capaz de fazer qualquer coisa para a cidade devido à proteção do escudo. Além disso, atualmente era dia, a hora em que o escudo estava mais forte. Esta foi a própria personificação dos poderes do Salvador. Intensos pulsos de luz irradiavam de Banjol, tingindo seu corpo de dourado. Ele olhou para o esqueleto gigante descendo sobre ele enquanto preparava seu contra-ataque. Ele estava planejando bloquear o ataque de Grandar com a proteção de Deus antes de retaliar imediatamente com o cetro solar. Um ataque direto do artefato divino estava fadado a destruir qualquer um, mesmo que o último fosse o poderoso Criador de Reis. O coração de Roel estremeceu quando os sinos de perigo tocaram em sua mente. Ele instintivamente entendeu que Banjol estava preparando um ataque que era potente o suficiente para acabar com ele para sempre, apesar de suas poderosas defesas. Mesmo assim, ele continuou canalizando sua mana para o gigante esqueleto, recusando-se a recuar. Ele acreditava fervorosamente que o antigo escudo não poderia resistir ao ataque de Grandar, portanto, o ataque carregado por trás do antigo escudo nunca o alcançaria. Proteção de Deus? Um artefato divino representando a autoridade do Salvador? E daí? Roel rugiu. Seu corpo começou a borrar devido ao intenso atrito decorrente da extrema velocidade que ele estava viajando, e seus olhos brilhavam com chamas douradas. Grandar foi quem destruiu o próprio corpo do Salvador há incontáveis anos, criando um novo futuro para todos os seres vivos. Como uma mera encarnação da autoridade do Salvador poderia detê-lo? Conteúdo patrocinado. Esmague-o, Grandar. Roel ordenou. O gigante esqueleto esmagou o punho com um rugido furioso. A força ilimitada concentrada em seu punho provocou uma tempestade giratória que engolfou todo o céu, e apenas as ondas de choque foram suficientes para quebrar os tecidos do espaço e do tempo. Diante de um poder tão poderoso, o escudo dourado brilhou com crescente fervor enquanto suas 12 barreiras divinas se expandiam em mini-mundos para conter o soco. Quando as duas forças colidiram, o gigante esqueleto descendente parou instantaneamente seu corpo. Banjol revelou um sorriso, mas seu sorriso durou apenas um breve momento antes de endurecer. A luz brilhante da proteção de Deus oscilou intensamente antes que o mini-mundo externo se quebrasse abruptamente. Como pode ser isso? Banjol rugiu em descrença. Pá! 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 O som de vidro quebrando persistiu enquanto os outros minimundos se despedaçavam um após o outro. Banjol finalmente não conseguiu mais manter a compostura. Observando enquanto o punho devastador do mundo se aproximava dele, ele rapidamente liberou o feitiço que estava canalizando em seu cetro solar. Um raio instantâneo de luz envolveu a visão de Roel. Conteúdo patrocinado. Este foi um ataque que procurou dizimar tudo dentro de seu alcance, e foi aprimorado ainda mais pelo cetro solar. Mesmo um deus do nível de Banjol teria sido vítima desse ataque. No entanto, Grandar permaneceu imperturbável. Ele apenas respondeu com outro golpe de seu punho, enquanto seu domínio da planície do pôr do sol se manifestava atrás dele, ocupando metade do céu em um momento. A ofuscante luz dourada desapareceu em um instante, e as violentas explosões foram abafadas por uma enxurrada de aplausos. Eles foram transportados de um campo de batalha para outro. Inúmeros guerreiros gigantes brandiam suas espadas enquanto rugiam o nome de seu governante, confiando sua força e espírito inflexível a ele. Diante de seus olhos ansiosos, o soco de Grandar finalmente acertou. Foi um ataque de rachar o céu aproveitando a fé dos gigantes, um golpe para se rebelar contra os deuses. Até o mundo rangeu de medo diante da bravura do punho de Grandar. O feixe de luz dourado foi dividido em dois, enquanto os 12 minimundos se despedaçavam um após o outro. Os olhos de Banjol se estreitaram. Era diferente de antes, mas ele podia dizer que esta planície do pôr do sol não era outro senão o domínio divino de Grandar. A percepção disso levou a gritar, ovo do deus da besta. O enorme ovo preto atacou Banjol e envolveu o corpo deste último dentro de si.
Apesar da intensa onda de choque decorrente do ataque de Grandar, o ovo do deus bestial e Banjol ainda se fundiram com sucesso e começaram a se mexer. Através de sua superfície negra como o breu, Roel teve um vago vislumbre da enorme criatura que jazia lá dentro. Depois disso, o ovo do deus bestial de repente se quebrou. Conteúdo patrocinado. Emergindo de dentro estava o gigante com cabeça de besta, que foi elogiado como igual a Grandar na Era Antiga. Banjol usou sua habilidade de recriação para alterar seu corpo mais uma vez. A essa altura, o punho de Grandar havia destruído o último minimundo e avançava rapidamente sobre ele. Banjol soltou um uivo ensurdecedor de besta, enquanto lançava o punho para lidar com o punho de Grandar, que havia perdido muito ímpeto ao longo do ataque. O gigante com cabeça de besta era uma forma de vida suprema que Banjol criou combinando os traços superiores da força dos gigantes e da resiliência dos homens besta. Era um ser que ultrapassava até os limites de um deus, por isso ele estava confiante de que poderia resistir ao ataque de Grandar. No entanto, Banjol havia esquecido que seu inimigo não estava sozinho. Destruir, Roel murmurou enquanto usava seu trunfo final. Os fragmentos despedaçados de sua alma envolveram seu corpo e mudaram sua aparência. Seu cabelo preto ficou prateado e seus olhos dourados ardentes se acalmaram em uma serenidade impassível. Isso é impossível. Você é. Banjol arregalou os olhos, incrédulo, ao ver a forma de Roel. Aquela aura inviolável, mais familiar, o encheu de medo, mas isso não impediu o ataque de Roel e Grandar. Com este ataque, criarei o futuro, declarou Roel enquanto canalizava mana sem precedentes para Grandar. O esqueleto gigante finalmente balançou o punho para acabar com tudo. Conteúdo patrocinado. Capítulo 605.1 Desenvolvimento chocante 1. Conteúdo patrocinado. A existência de Sia foi naturalmente esculpida nos ossos de todas as formas de vida. Ela representava muitas coisas: a primeira mãe, a fé de todos os seres, bem como a única divindade suprema. Banjol estava confiante em sua vitória quando resistiu ao ataque que violou os 12 minimundos que ele havia criado e lançou seu contra-ataque, não esperando que aquele que receberia seu ataque não fosse a combinação do King Makery do Giant Sovereign, mas uma existência que ficou gravada nos recessos mais profundos de suas memórias, que o encheu de confusão e nostalgia. Era a aura de Sia. Não era uma imitação, nem um artefato abençoado com os poderes de Sia. Eram os próprios poderes de Sia, e Banjol estava absolutamente certo disso, de como todas as formas de vida e almas estremeceram no momento em que a mana emergiu. Mesmo o gigante com cabeça de besta nascido do ovo do deus besta instintivamente recuou com medo. A aura carmesim de Grandar tornou-se divinamente branca, e seu punho brilhante desferiu um golpe decisivo que abriria caminho para um novo futuro, exatamente como Roel havia dito. Os dois ataques colidiram e o mundo ficou branco. Isso não foi apenas um exagero. Pulsos de luz branca saíram da colisão e envolveram o mundo ao lado de explosões e ventos violentos. A onda de choque achatou o deserto e todos no campo de batalha tiveram que baixar a postura e resistir desesperadamente à força. Cada ser vivo no campo de batalha ouviu vagamente os sons de um ser gigantesco sendo despedaçado. Estes foram os espasmos da morte de um ser antigo, sinalizando um novo começo. Em meio à luz ofuscante, o punho de Grandar esmagou totalmente o corpo maciço do gigante com cabeça de besta, dos braços ao torso. A enorme besta cuja reputação abalou a Era Antiga foi reduzida a dezenas de milhares de pedaços. Ao mesmo tempo, o domínio divino de Banjol se quebrou abruptamente. Conteúdo patrocinado. O Deviant Sovereign olhou para a silhueta enorme obscurecida pela luz ofuscante enquanto o medo em seu rosto diminuía. Ele fechou os olhos enquanto seu corpo se espalhava silenciosamente pelos arredores. Grandar tremeu um pouco enquanto observava a cena antes de aterrissar silenciosamente no chão. Finalmente, uma conclusão para nossa rivalidade, a voz de Banjol ecoou nos ouvidos de Grandar. Roel olhou para o antigo deus caído com uma expressão impassível, não demonstrando alegria nem tristeza. Então, com um flash de luz branca, a silhueta negra desapareceu da face do mundo. Estrondo! Uma explosão alta ecoou por trás.
A onda de choque acelerou a descida de Roel ao solo. Enquanto o mundo ainda estava envolto em luz branca, Roel pousou no chão antes de voltar sua atenção para o céu. Da mesma forma, Grandar olhou para o céu também. Banjol havia sido derrotado, não havia a menor dúvida sobre isso. O ataque anterior não apenas destruiu o corpo de Banjol, mas também vaporizou sua alma. Mesmo que ele pudesse recriar seu corpo destruído, não havia como salvar sua alma dissipada. As cortinas foram fechadas em uma lenda, marcando o fim de uma era. Finalmente houve uma conclusão para a rivalidade entre o soberano gigante e o soberano homem-besta. O antigo desejo de Grandar também foi realizado. Roel cerrou os punhos para suportar a dor intensa que assolava seu corpo, enquanto se virava para Grandar e perguntava: "Você está satisfeito?" Milímetros. Grandar olhou para o céu e assentiu. "Eu vejo." Roel olhou melancolicamente para o céu para se despedir do último deus da Era Antiga. Conteúdo patrocinado. Banjol era um traidor que se voltou contra sua raça por sua fé, um cúmplice por trás da mutação dos homens-besta em desviantes bárbaros. Seu egoísmo merecia a condenação de muitas gerações vindouras, mas suas habilidades, que foram refinadas e polidas ao longo de incontáveis anos, eram verdadeiras. Roel pensou que o mínimo que podia fazer era ver o último como um guerreiro. Quanto a Grandar, sentia-se melancólico pela morte de um velho amigo, bem como pela partida de outro antigo. Não havia outra escolha, mas ele achou uma pena. Pelo menos em termos de força, ele fez jus à sua reputação. Ele é um adversário forte, e mais você, que o derrotou, é ainda mais forte. Roel ficou surpreso com o elogio de Grandar. Ele olhou para o soberano gigante em estado de choque, pois se viu momentaneamente sem palavras. Os dois costumavam conversar um com o outro, e não foi apenas uma ou duas vezes que Grandar elogiou Roel. No entanto, esta foi a primeira vez que o soberano gigante afirmou sua força como indivíduo, e foi seu maior elogio até o momento. Roel mal conseguiu esconder seu sorriso ao receber essas palavras. É raro ouvir tais palavras de você. Estou afirmando um fato. Você é muito mais forte do que quando nos conhecemos. Você provou ser um guerreiro poderoso, tanto em termos de força quanto de força de vontade, triunfando sobre Banjol. Grandar baixou a cabeça e falou em tom solene e respeitoso. Roel, cujo corpo e alma foram levados ao limite, espremeu um sorriso amargo e respondeu: "Mas também fui forçado a recorrer aos meus meios finais." Conteúdo patrocinado. Ao dizer essas palavras, seu cabelo prateado voltou a ficar preto e sua voz soou audivelmente mais frágil. Ao mesmo tempo, a divina luz branca que encobria Grandar também recuou. Seafication era a habilidade que Roel havia obtido do estado de testemunha anterior, da fusão de sua alma com as 6 calamidades. Era o meio mais forte que ele tinha nas mangas. Na verdade, ele tinha dúvidas se ainda poderia utilizar esse meio. Uma coisa era quando sua alma estava fundida com as 6 calamidades, mas era outra sofrer Seafication agora que ele estava fora do estado de testemunha. No entanto, suas dúvidas foram dissipadas quando ele pensou sobre a origem de seu corpo e sua alma. Deve ter sido obra de mamãe. O corpo e a alma de Roel passaram por outra evolução nas mãos da deusa mãe depois que ele apostou tudo em sua luta contra o Salvador. Seu corpo foi aprimorado por muitos tesouros místicos, dando origem ao dominado corpo indestrutível. Dado isso, não era impensável que sua alma também tivesse sido adulterada. Só que foi uma adulteração benéfica. Até mesmo Roel teve que admitir que seria quase impossível para ele reter a habilidade de Seafication. A deusa mãe deve ter pago um alto preço para fazer o impossível acontecer, e provavelmente foi por isso que ela escolheu não mencionar isso a ele. Roel soltou um suspiro, apenas para se arrepender imediatamente. Este simples movimento enviou um choque de dor excruciante por todo o seu corpo. Grande poder veio a um grande preço. Apenas alguns minutos de Seafication foram mais do que suficientes para deixar a alma de Roel em frangalhos. Qualquer outra pessoa em sua posição teria que se resignar ao seu fim depois de recorrer a essa habilidade, mas, felizmente, Roel tinha o Spirit Sovereign ao seu lado. Você não vai morrer,
mas é tudo o que posso dizer a seu respeito, comentou Edavi após examinar a alma de Roel. Conteúdo patrocinado. Enquanto isso, Artasia e Peitra trabalharam juntos para sustentar o corpo de Roel até que a ajuda chegasse. 3 cores diferentes piscaram alternadamente ao redor do corpo de Roel, e ele se sentiu um pouco melhor. Isso permitiu que ele voltasse sua atenção para o distante campo de batalha. Embora sua luta com Banjol já tivesse terminado, as ondas de choque resultantes ainda não haviam diminuído. O Exército Unido e os Desviantes interromperam temporariamente a luta e se protegeram, mas a guerra ainda não havia acabado. A rendição não era uma opção para os Desviantes, e os humanos não tinham intenção de fazer as pazes. Esta batalha continuaria até que um lado fosse completamente destruído. Até agora, os bufos do exército para ambos os exércitos acabaram, colocando-os de volta no ponto de partida. Mas com o desaparecimento do Deviant Sovereign, o Exército Unido agora tinha uma vantagem decisiva. A batalha seria concluída em breve. Será que finalmente conseguirei escapar daqui? Ele se esforçou para virar o corpo para poder olhar para o campo de batalha, mas para sua surpresa, ele viu silhuetas negras familiares em meio à tempestade de areia. Como? Como eles ainda estão aí? Roel exclamou incrédulo. Na esteira da onda de choque, Roel viu os desviantes mutantes criados pela lama negra subindo um após o outro do deserto. Seus olhos se arregalaram em descrença, enquanto um sentimento sinistro brotava em seu coração. Uma possibilidade chocante surgiu em sua mente. Ao mesmo tempo, um som incomum chegou aos seus ouvidos. Pá, pá, pá. Isso é uma batida de coração? O rosto de Roel se contorceu em choque. Grandar voltou-se para a fonte do batimento cardíaco, onde um ser enorme podia ser visto reabsorvendo seus restos para reformar seu corpo. Foi o milagre criado pelo Salvador para destruir a deusa mãe, o ovo do Deus besta. Conteúdo patrocinado. Capítulo 605.2 Desenvolvimento chocante 1-2. Conteúdo patrocinado. No deserto, o coração de Roel disparou enquanto sua vigilância aumentava. Meu ataque não o destruiu? Como isso é possível? Eu destruí o domínio divino de Banjol. Observando o ovo do Deus da besta se consertar, ele de repente pensou em uma possibilidade. Será que o verdadeiro dono daquele ovo não é Banjol, mas o Salvador? Roel pensou com uma expressão pesada. Se sua dedução fosse verdadeira, faria sentido que a força combinada dele e de Grandar tivesse falhado em destruir o ovo do Deus besta. O poder do Salvador se originou de Sia também, e não era inferior ao dele de forma alguma. Teria sido difícil para ele destruir completamente o ovo do Deus da besta, especialmente devido às proezas defensivas e regenerativas deste último. Isso complica as coisas. Roel cerrou os dentes enquanto tentava descobrir uma contramedida para a situação, mas era impossível para ele descobrir uma solução em tão pouco tempo. Enquanto isso, os desviantes mutantes recuperaram lentamente sua mobilidade com o renascimento do Deus Ovo da Besta. Os soldados no campo de batalha também perceberam a situação com o Deus Ovo da Besta e arregalaram os olhos em choque. Nora, Charlotte e as outras também ficaram assustadas. Conteúdo patrocinado. Espere. Como está a condição de Roel se aquela coisa ainda está lá? Nora perguntou ansiosamente. Darlin está bem por enquanto, mas temo que estejamos em apuros, Charlotte respondeu severamente. Ela podia sentir a condição de Roel através do árbitro, então não estava muito preocupada com ele. O que ela estava mais preocupada era como os desviantes mutantes da Lama Negra estavam lentamente recuperando sua mobilidade, enquanto os soldados humanos estavam começando a mostrar sinais de exaustão depois que os efeitos de Wall of Crimson Lightning desapareceram. Em contraste com o que eles pensavam, as marés da batalha não mudaram, embora eles tivessem erradicado com sucesso o Deviant Sovereign. Os desviantes caíram em desordem depois de perder seu soberano. Seu moral estava mais baixo do que nunca depois que o feitiço de buff do exército acabou, forçando-os a recuar. Mesmo o desviante de duas cabeças, com quem Wilhelmina estava lidando, perdeu sua vontade de lutar e recuou para a força principal.
Em primeiro lugar, o exército desviante era composto de muitas tribos independentes que se reuniram sob a autoridade do soberano deviante. Agora que o fator que os unia se foi, era apenas uma questão de tempo até que sua aliança desmoronasse, tornando-os uma ameaça menor. O que era mais preocupante eram os desviantes mutantes formados a partir da lama negra do Deus Ovo da Besta. Roel e os outros pensaram que esses desviantes mutantes desapareceriam com a morte de Banjol, mas a situação atual provou que sua suposição estava errada. Este foi um grande problema porque esses desviantes mutantes não eram verdadeiras formas de vida, eles não conheciam a exaustão, e o Deus Ovo da Besta poderia potencialmente gerar um número ilimitado deles com tempo suficiente. Conteúdo patrocinado. Foi sob esse ar de pessimismo que a batalha recomeçou. A essa altura, os soldados humanos estavam em mais condições depois de terem lutado por um longo período de tempo, e não ajudou o fato de terem sido atingidos pelas ondas de choque dos confrontos de Roel e Banjol também. Muitos lutaram para sair da areia, mas os desviantes mutantes não dariam a eles a chance de recuperar o fôlego. Grar. Rugidos bestiais sacudiram o campo de batalha, sinalizando a retomada da luta entre os soldados humanos e os desviantes mutantes. Nora e os outros entraram em pânico ao vê-los e rapidamente eliminaram os monstros nas proximidades. Ao contrário dos desviantes normais, o Deus Ovo da Besta espalhou indiscriminadamente os desviantes mutantes por todo o campo de batalha como lama negra, de modo que não havia uma formação clara separando os soldados humanos dos desviantes mutantes. Isso tornou difícil para eles cobrir seus próprios soldados para uma retirada. Nós vamos ficar presos aqui nesse ritmo. Nora, vá buscar Darling. Deixe o comando comigo. Tudo bem. Conteúdo patrocinado. Em meio ao pandemônio, um anjo de cabelos dourados desfraldou suas asas de luz para voar alto no céu, mas só então, o ovo do Deus Besta de repente rugiu. Grar. Imensa pressão esmagada no campo de batalha. Momentos depois, o Deus Ovo da Besta expeliu lama negra mais uma vez, mas desta vez, transformou-se em monstros aéreos. Esses são. Nora exclamou. Antes que ela percebesse, milhares de monstros aéreos estavam atacando em sua direção. Ela rapidamente reuniu sua mana e emanava uma luz brilhante para derrotá-los. Ao mesmo tempo, um pensamento surgiu em sua mente: eles estão tentando me impedir de chegar a Roel? Lilian também percebeu a situação e decidiu ir com tudo. Temos que lidar com a raiz do problema. Uma tremenda luz brilhou de Lilian, e um enorme círculo de 10.000 mágicos apareceu de sua convocação. Os 10.000 mágicos imediatamente começaram a canalizar um poderoso feitiço do exército. Conteúdo patrocinado. Ao mesmo tempo, várias ordens de cavaleiros do antigo Império Austini avançaram para salvar os soldados humanos de seu dilema enquanto tentavam limpar o caminho que levava a Roel. Mais uma vez, o campo de batalha mergulhou no caos. Roel olhou para o enorme ovo preto flutuando no céu e estreitou os olhos dourados, murmurando: entendo. Você não quer que eu volte vivo. Sua intenção de matar fervia e rapidamente atingiu um ponto de ebulição. Ele sabia que tinha que destruir o ovo do Deus Besta, ou então o ovo do Deus Besta acabaria se tornando uma ameaça maior do que o soberano deviante. Sem Banjol para mantê-lo sob controle, o Deus Ovo da Besta absorveria continuamente a mana do solo para criar mais e mais monstros. Não demoraria muito para que reunisse uma força militar suficientemente poderosa para assumir Tar Prairi e até mesmo ameaçar a humanidade. Eu tenho que parar o ovo do Deus Besta, mas meu corpo e minha alma não serão capazes de aguentar se eu continuar lutando no meu estado atual, Roel pensou severamente. Enquanto ouvia as batidas metálicas e os gritos miseráveis do campo de batalha, seus olhos lentamente endureceram com determinação. Mas antes que ele pudesse fazer um movimento, as nuvens no céu de repente cresceram e um fenômeno familiar apareceu diante de seus olhos. Em questão de segundos, o sol desceu abruptamente no horizonte oeste e uma lua prateada apareceu no céu. Uma névoa branca surgiu repentinamente do horizonte leste, carregando uma quantidade enorme de mana com ela. Conteúdo patrocinado. Capítulo 606.1 Alicia 1. Conteúdo patrocinado.
Feitiços de adivinhação, estritamente falando, não podem ser classificados como feitiços. Os feitiços podem ser amplamente definidos como fenômenos que são acionados na presença de mana suficiente, embora geralmente haja mais condições a serem cumpridas do que isso. No entanto, feitiços de adivinhação não se enquadram nessa categoria. Mesmo que houvesse mana suficiente e o ritual corresse bem, não havia garantia de que um feitiço de adivinhação funcionaria. Por outro lado, houve momentos em que os feitiços de adivinhação dispararam sem que ninguém fizesse nada. De certa forma, os feitiços de adivinhação eram semelhantes à intuição dos transcendentes superiores, apenas que os primeiros podiam prever eventos mais adiante no futuro, e os eventos não precisavam estar diretamente relacionados a si mesmos. Quanto mais forte e talentoso for um indivíduo no campo da adivinhação, maior será sua capacidade de prever o futuro. A esse respeito, não havia ninguém no mundo que pudesse superar os dois seres supremos da Era Antiga. Havia também outros fatores que poderiam prejudicar a precisão da profecia, como o período de tempo, mas, mesmo assim, deve ser seguro presumir que quaisquer profecias feitas pelo Salvador e pela Deusa Mãe não eram menos precisas do que a feita por a Aliança Tripartida. Foi também por isso que o Salvador fez com que o soberano homem-besta Banjol enterrasse o ovo do Deus da Besta aqui com antecedência. Mas se o Salvador era capaz de fazer isso, não havia razão para que a Deusa Mãe não pudesse fazer o mesmo e contra-atacar, e isso era exatamente o que estava acontecendo agora. O pandemônio devastou o campo de batalha. Conteúdo patrocinado. A mudança abrupta do dia para a noite desafiou o bom senso e obrigou os soldados no campo de batalha a interromper o que estavam fazendo para observar a situação. Exclamações chocadas podiam ser ouvidas em todo o deserto. Roel podia simpatizar com eles, foi assim que ele reagiu quando testemunhou pela primeira vez esse fenômeno no estado de testemunhas. Mas se fosse apenas isso, não teria deixado as elites da humanidade tão confusas. O que realmente abalou seus corações foi a batalha no céu. Acima do deserto, uma névoa branca carregou rapidamente no ovo do Deus da Besta para devorar sua energia. Diante do ataque de Shoujin-Fog, o Egg of the Beast God, que foi criado especificamente para lidar com isso, rugiu furiosamente e lançou seu contra-ataque. Grar! Um dilúvio de lama negra jorrou do ovo do Deus Besta. Ele se transformou em um bando de 10.000 monstros aéreos que atacaram sem hesitação em Shoujin-Fog. Roel ficou inicialmente confuso com essa manobra suicida, mas o que aconteceu a seguir o surpreendeu. Os monstros aéreos conjurados pelo Egg of the Beast God não desapareceram imediatamente ao entrar em contato com Shoujin-Fog. Em vez disso, eles incansavelmente lançaram ataques contra a névoa branca para dissipá-la. A habilidade devoradora de Shoujin-Fog falhou em funcionar nos monstros aéreos. Roel sabia que o Deus Ovo da Besta ostentava algum grau de imunidade contra as 6 calamidades, mas não achava que mesmo a névoa mortalha, apesar de ter amadurecido mais, teria sua habilidade ineficaz assim. Conteúdo patrocinado. Mesmo assim, Shoujin-Fog não estava completamente indefeso. Como uma calamidade senciente que causou estragos ao longo dos tempos, lançou seu contra-ataque de maneira inesperada. A névoa branca ondulante no céu emanava uma luz brilhante, que fez Roel arregalar os olhos. Ele sentiu uma aura familiar, era uma aura semelhante à de seu Silver Devourer, a aura de uma dimensão se abrindo. Diante de seus olhos chocados, inúmeras figuras emergiram da névoa branca ondulante. Eles eram semelhantes aos dragões de osso que Artasia havia retirado da dimensão de névoa encobridora, só que eram mais variados em forma e tamanho. Dragões de ossos maciços, alas comuns, carcaças de bestas demoníacas e estátuas gigantescas, os seres que Shoujin-Fog devorou ao longo dos tempos foram transformados em um exército de mortos-vivos que atacou os monstros aéreos no céu. Até os 2 dragões de osso sob o controle de Artasia se separaram e correram para o céu para proteger a névoa encobridora. Uma batalha caótica estourou entre as 2 facções no céu. Os monstros mutantes gerados pelo Egg of the Beast God expeliram sua lama negra, corroendo as carcaças dos mortos-vivos. O exército de mortos-vivos retaliou com suas habilidades únicas, os dragões de ossos lançaram respirações devastadoras, os alas sugavam a mana dos arredores, as gárgulas despedaçaram os monstros mutantes. Lodo preto e ossos brancos derretidos choviam incessantemente do céu,
mas a intensidade da batalha permaneceu inabalável enquanto o uivante ovo do Deus Bestial e a névoa encobridora continuavam a produzir novos soldados para continuar a luta. Esta situação confundiu a multidão. Conteúdo patrocinado. O aparecimento do culpado por trás do desaparecimento de Tark Stronghold, Shoujin Fog, gerou pânico entre os soldados humanos, mas, felizmente, os soldados rapidamente se acalmaram quando viram a intensa batalha entre ela e o ovo do Deus Besta. Ao mesmo tempo, possivelmente porque o Egg of the Beast God estava focado na batalha aérea contra Shoujin Fog, os movimentos dos desviantes mutantes no chão tornaram-se lentos. Os soldados humanos aproveitaram esta oportunidade para lançar seu contra-ataque. Rápido! Precisamos aproveitar esta oportunidade para nos livrarmos deles. Os comandantes militares gritaram. Fechem a formação. Prepare-se para recuar. Charlotte ordenou. As trompas de guerra sinalizando a retirada soaram. Os soldados humanos subjugaram os desviantes mutantes que espreitavam em seu meio enquanto puxavam sua formação de volta. Da mesma forma, o exército desviante também começou a recuar. Tanto o ovo do Deus Besta quanto a névoa encobridora eram ameaças e inimigos da humanidade, e foi por isso que Lilian ordenou que seu círculo de mágicos mudasse o alvo de seu feitiço de exército do céu para a fronteira entre os soldados humanos e os desviantes mutantes, então para ganhar tempo para o exército unido fazer sua retirada. Enquanto isso, os cavaleiros do antigo Império Austini continuaram atacando as fileiras inimigas. No céu, Nora dizimou os monstros aéreos com sua luz sagrada enquanto tentava o seu melhor para avançar para onde Roel estava. Da mesma forma, Wilhelmina, que estava com as mãos livres depois que o desviante de duas cabeças escapou, também começou a se aproximar de Roel. Conteúdo patrocinado. Nora, Lilian e os outros estavam fazendo uma tentativa desesperada de resgatar Roel à sua maneira. Enquanto isso, Roel observava o campo de batalha com um olhar complicado. Roel olhou para o céu acima com olhos dourados brilhantes. Ao seu redor estava a lama negra deixada na esteira da morte dos desviantes mutantes. O Egg of the Beast God era uma criação assustadora, tanto que Roel pensou que era um adversário ainda mais problemático do que o Deviant Sovereign. Os monstros que ele criou não eram muito poderosos, mas Roel estava em um estado terrível após sua batalha com Banjol. Apenas um único ataque da Rainha das Bruxas convocada já o havia esgotado, mas mesmo assim, ele não fez nenhuma tentativa de escapar. Ele olhou para os dois monstros lutando sob a lua prateada com um olhar cintilante de dúvida. A aparição de Shoujin Fog no campo de batalha foi uma surpresa para os soldados humanos, mas estava dentro das expectativas de Roel. O ovo do Deus Besta era um monstro criado para lidar com as 6 calamidades. Shoujin Fog nunca teria feito vista grossa para sua existência. A aparição de Shoujin Fog foi inevitável desde o início. O que surpreendeu Roel foi a grandiosidade de sua chegada. Até o dia e a noite estavam invertidos. O que foi ainda mais desconcertante foi o momento exato de sua chegada. Ele escolheu especificamente esse momento para interferir? Ou foi apenas uma coincidência? Roel pensou com o coração inquieto. Conteúdo patrocinado. Capítulo 606.2, Alicia 1-2. Conteúdo patrocinado. Névoa encobridora havia chegado quando ele estava prestes a fazer seu movimento mais uma vez, mas a verdade era que ele não podia se dar ao luxo de fazer outro movimento. Por maior que fosse a determinação que havia reunido, ele não conseguia superar as limitações de sua condição. Ele teve que pagar um preço terrível para derrotar Banjol, e isso deixou-o à beira da morte. Foi também por isso que ele ficou tão agitado quando o ovo do Deus Besta reapareceu, pois ele não tinha mais forças para lutar contra ele. Mesmo assim, Roel ainda escolheu enfrentar seu inimigo. Os que lutavam neste campo de batalha não eram apenas soldados com quem ele não tinha laços, mas seus amigos íntimos e amantes. Nora praticamente reuniu todos em quem podia confiar, porque sabia como a luta seria difícil. Apesar da grande distância entre eles, ele pôde identificar muitas figuras familiares: Kurt, Brittany, Juliana, Celina, Geralt e muitos outros que conhecera na academia. Eles estavam aqui para salvá-lo. Para ser honesto, Roel foi tocado além das palavras.
Os humanos só tinham uma vida, e isso era verdade mesmo no continente Cia. Marchar direto para o acampamento do inimigo para enfrentar o Deviant Sovereign e seu exército foi nada menos que suicídio, mas essas pessoas ainda assim vieram no final. Claro, ele também sabia que havia muitas razões além de seus laços pessoais para salvá-lo, como seu próprio valor. No entanto, eles estavam colocando suas vidas em risco para abrir um caminho para ele. Se não fosse por sua ajuda, ele nunca teria tido a chance de lutar contra o Deviant Sovereign numa contra um. Seja para seus amigos, as centenas de milhares de soldados humanos reunidos aqui que eram indispensáveis para a sobrevivência da humanidade, ou Nora, Charlotte, Lilian e Wilhelmina, a escolha era muito clara para Roel. Provavelmente vou morrer, mas não há escolha. Conteúdo patrocinado. Roel havia endurecido sua convicção, mas antes que ele pudesse fazer seu movimento, o sol deu lugar à lua, e Shodinfog apareceu no campo de batalha logo depois disso. Era quase como se alguma força o impedisse de fazer um segundo movimento. Isso era muita coincidência e também não fazia sentido. A última vez que Shodinfog apareceu, tentou matá-lo. Ele o perseguiu por uma longa distância ao longo de um dia para eliminá-lo. Dado tal cenário, não havia razão para Shodinfog intervir neste momento, pouco antes de ele estar prestes a confrontar o ovo do Deus Besta pela segunda vez. A coisa mais sábia a fazer seria que Shodinfog esperasse que um deles morresse antes de se juntar à luta, e o senciente Shodinfog teria pensado nisso. Além disso, Shodinfog realmente tem a capacidade de induzir tal fenômeno? Poderia ser. Mãe. Mas se assim... Roel mal conseguia se acalmar enquanto olhava para a lua prateada no céu. Tendo sido alvo do olhar da deusa-mãe em várias ocasiões, ele intuitivamente entendeu que a lua atualmente no céu não era o avatar da deusa-mãe. Mas isso só o confundiu ainda mais. Pode não ter significado nada se fosse uma coincidência, mas se realmente fosse a intenção da deusa-mãe impedi-lo de danificar ainda mais sua alma, isso significaria que a deusa-mãe realmente herdou as memórias do estado de testemunha. Mas por que a deusa-mãe não estaria disposta a conhecê-lo, então? Muitas dúvidas flutuavam na mente de Roel, mas antes que ele pudesse entender qualquer coisa, a situação no céu mudou repentinamente. Grar. Conteúdo patrocinado. Depois de um impasse prolongado, o deus ovo da besta de repente liberou uma grande quantidade de mana com um rugido furioso. Isso imediatamente chamou a atenção de todos. Diante dos olhos de todos, o ovo de repente quebrou e um gigante com cabeça de besta emergiu de dentro. Roel ficou surpreso ao ver um oponente familiar. Parece que o deus ovo da besta herdou parte da capacidade de Banjol, tornando-o muito mais perigoso do que antes. Com uma explosão de pulsação de mana, o gigante com cabeça de besta avançou contra a névoa branca. Em resposta, Shodinfog soltou um grito e inúmeras criaturas mortas-vivas convergiram para impedir o avanço do gigante com cabeça de besta. Foi em vão. Essas criaturas mortas-vivas foram reduzidas a ossos brancos e caíram do céu. O ímpeto do gigante com cabeça de besta quase não diminuiu. Estrondo. O punho do gigante com cabeça de besta perfurou o corpo de Shodinfog e acendeu a imensa mana que estava controlando. Uma explosão surda se seguiu, seguida pelo grito de dor de Shodinfog. Grandes faixas do corpo de névoa encobridora se dissiparam, e o portão dimensional que ele abriu para expulsar seu exército de mortos-vivos desmoronou abruptamente sobre si mesmo. Shodinfog estava em desvantagem demais contra um oponente que poderia feri-lo fisicamente quando faltava uma forma tangível. Não teve escolha a não ser criar alguma distância entre ele e o gigante com cabeça de besta para limitar a eficácia de seu oponente. Conteúdo patrocinado. O equilíbrio entre a névoa encobridora e o ovo do deus besta pendia a favor do último. Roel franziu a testa, enquanto sua premonição sinistra se aprofundava. Ele sabia que seria uma catástrofe para a humanidade se o deus ovo da besta alcançasse a vitória aqui. Até agora, o ovo do deus bestial já havia produzido centenas de milhares de monstros mutantes, e muitos eram capazes de voar. Esses eram inimigos dos quais o exército unido lutaria para se livrar. Além disso, Roel se tornaria o próximo alvo do gigante com cabeça de besta assim que Shodinfog fosse derrotado.
Isto é mal. Nesse ritmo. Roel cerrou o punho enquanto pensava em intervir na batalha. Só então, manchas místicas de luz de repente se tornaram visíveis no campo de batalha. Eles vagavam como minúsculos espíritos de luz, tendo se difundido por todo o deserto sem serem notados. Roel ficou momentaneamente atordoado antes que um pensamento lhe ocorresse e exclamou: "Não é isso?" Antes que ele pudesse terminar sua frase, as manchas de luz repentinamente surgiram em direção ao céu e formaram uma gloriosa aurora. O que aconteceu? A mana desapareceu de repente. Isso é uma aurora? Os soldados humanos em retirada ficaram perplexos, pois levantaram a cabeça para olhar a aurora no céu. No coração do deserto, Roel, que conhecia a identidade dos pontos de luz, ficou sem palavras. Conteúdo patrocinado. Devorador de luz. Essa foi a calamidade que lutou ao lado de Roel no estado de testemunha e o ajudou a virar o jogo contra o Salvador naquela situação terrível. Ele possuía a capacidade de absorver mana ilimitadamente e expandir. Sua aparição marcou a oportunidade de contra-ataque, e seu ataque já estava se formando. Ao ver a luz no céu, Roel sabia que não havia mais necessidade de fazer qualquer movimento. O Egg of the Beast God sentiu o perigo e tentou desesperadamente escapar, mas Shojin Fog persistentemente o prendeu. Eventualmente, a aurora no céu tornou-se tão brilhante que baniu a escuridão do céu noturno. Quando a aurora estava prestes a atingir o brilho máximo, Roel de repente sentiu uma pulsação de mana. Este é um feitiço espacial. Poderia ser. Roel rapidamente ergueu a cabeça, olhando fixamente para a área acima de Light Devourer. Lá, ele viu uma figura prateada aparecendo em meio à luz e seus olhos se arregalaram em choque. Ao contrário de suas expectativas, a figura de prata não era a deusa-mãe, mas uma das pessoas mais próximas a ele, com quem ele esteve junto desde tenra idade. Alicia? Roel se assustou, mas rapidamente liberou sua mana e correu para o céu enquanto gritava o nome dela. Mas, por algum motivo, ele não conseguia chamar a atenção dela. A garota de cabelos prateados e olhos carmesins apenas olhou para o rugido furioso do ovo do deus besta e ergueu a mão friamente. Isso não é bom. A esta distância. O mundo foi repentinamente coberto de luz assim que esse pensamento surgiu. A consciência de Roel desapareceu em meio a esse bombardeio de luz. Conteúdo patrocinado. Capítulo 607.1 Operação de Resgate 1. Conteúdo patrocinado. O desaparecimento de Alicia foi a pior notícia que Roel recebeu desde seu retorno do estado de testemunhas, mas a terrível situação o deixou sem capacidade de sobra para refletir sobre isso. Foi só quando ele descobriu a trilha de Alicia na dimensão de Shojin Fog que ele soltou um suspiro de alívio. Para ele, a pior coisa que poderia ter acontecido a Alicia era que os adoradores do Salvador descobrissem sua verdadeira identidade e a assassinassem. Mesmo que a deusa-mãe também fosse uma inimiga, no mínimo era improvável que Alicia fosse ferida lá. Ou, pelo menos, era isso que Roel havia pensado até então. Foi só quando ele se reuniu com ela que ele percebeu que sua suposição poderia estar errada. Alicia? Roel exclamou quando viu a aurora aparecendo acima dela. Apesar de sua má condição, ele canalizou sua mana para correr para o céu. Seu corpo devastado protestou com uma dor excruciante e sua alma rangeu com o peso. Um mero instante disso foi quase suficiente para fazer Roel desmaiar. Parar! Você vai morrer nesse ritmo! Artasia exclamou. Eu não sei quem é, mas você deveria se acalmar. A lesão de sua alma está prestes a ultrapassar o limite do que posso controlar, e Davi aconselhou severamente. Apesar dos avisos de seus antigos deuses, Roel não conseguiu se controlar e continuou correndo em direção ao céu. Mal esperava ele que não conseguiria chamar a atenção dela. Algo estava muito errado com Alicia. Conteúdo patrocinado. Roel pensou que Alicia era quem controlava as 6 calamidades, isso explicaria por que a névoa mortal interferiu na batalha antes que Roel pudesse enfrentar o ovo do deus besta. Ela teria querido protegê-lo, afinal. Mas agora, essa conjectura também não parecia certa.
A atenção de Alicia não estava nele. Se ela estava aqui para salvá-lo, não deveria haver como esconder a preocupação em seus olhos. No entanto, ela nem sequer olhou para ele. Enquanto os dois estavam a certa distância, um transcendente do nível de Alicia deveria ter sido capaz de ouvir suas palavras. Sua falta de resposta sugeria duas possibilidades: ou ela estava fingindo ignorância, ou suas palavras eram indistinguíveis dos ruídos ao redor. Isso deixou Roel perdido. Supondo que Alicia o estivesse ignorando por um bom motivo, como a vigilância da deusa-mãe, ele a estaria colocando em uma posição ruim ao se apressar agora. No entanto, seu dilema não durou muito. Quando a aurora no céu se tornou ofuscantemente brilhante, e Alicia dirigiu sua mão para o ovo do deus besta, o cérebro de Roel parou de funcionar por um breve instante quando a resposta saltou para ele. Enquanto o ataque de Light Devourer foi direcionado ao gigante com cabeça de besta, Roel provavelmente foi arrastado para ele devido à sua proximidade. Dado o estado frágil em que se encontrava, este ataque poderia tirar-lhe a vida. Alicia não estava apenas fingindo. Ela realmente não se importava com ele. Essa percepção atingiu Roel como um caminhão. Ele ficou tão chocado que simplesmente congelou no local, esquecendo-se até mesmo de colocar suas defesas contra o ataque de Light Devourer. Para adicionar sal à ferida, Alicia não mostrou nenhuma inclinação para retardar seu ataque por causa dele. Sob o comando de Alicia, uma explosão de luz disparou e devorou tudo. Conteúdo patrocinado. Roel estava familiarizado com a habilidade de Light Devourer. Ele havia tomado a habilidade de Light Devourer como seu trunfo final no estado de testemunha, e isso ajudou a virar o que de outra forma seria uma luta impossível. Por essa razão, Light Devourer era a única calamidade com a qual ele se sentia mais íntimo, mas era apenas sua imaginação. Eles finalmente se reuniram, mas Light Devourer não tinha intenção de cuidar dele de forma especial. Inúmeros feixes de luz saíram da aurora, inundando os arredores com luz branca. Só então ocorreu a Roel que deveria se defender, mas a situação era pior do que ele esperava. Seu corpo estava tão desgastado que ele mal conseguia espremer qualquer mana. Qualquer tentativa de canalizar seu atributo origem da coroa puxaria sua alma esfarrapada, provocando dor extrema. Mais importante de tudo, Roel, cuja alma já foi fundida com Light Devourer, conhecia suas características melhor do que ninguém. Light Devourer era uma calamidade voraz que devorava tudo feito de mana, tornando seus ataques os mais perigosos de todos. Em primeiro lugar, seus ataques eram quase impossíveis de evitar, pois se manifestavam na forma de raios de luz. Seria sem sentido mesmo se alguém colocasse uma barreira de mana com antecedência, já que a barreira só seria corroída por sua característica devoradora de mana. O gigante com cabeça de besta que emergiu do ovo do deus bestial ergueu seus braços enormes e os transformou em um escudo negro. Isso teria sido suficiente para afastar o show de Infog devido à sua alta imunidade contra as 6 calamidades, mas não foi o suficiente para parar o Light Devourer. Feixes brancos de luz uniram como lanças divinas e rapidamente quebraram o escudo do gigante com cabeça de besta. O gigante com cabeça de besta uivou em fúria, mas foi em vão. Em questão de segundos, suas defesas já haviam sido corroídas pelos feixes de luz branca. Conteúdo patrocinado. Foi também então que os feixes fortemente convergentes de luz branca de repente se espalharam, expandindo o escopo do ataque para incluir Roel também. A barreira de mana de Roel erodiu imediatamente. Ele tentou desesperadamente explorar o poder das pedras da coroa, mas sua alma estava tão esfarrapada que ele só conseguia liberar pedaços de aura de gelo. O dilúvio de luz branca avançou sobre Roel, eliminando rapidamente as defesas que ele havia erguido. Ele já podia sentir sua mana vazando incontrolavelmente antes que a luz branca o alcançasse. Quando ele estava prestes a ser devorado pela luz branca, uma pessoa de repente apareceu na frente dele. Roel. Nora avançou e assumiu sua posição na frente de Roel. Ela abriu suas asas de luz e rapidamente uniu sua luz sagrada para formar uma barreira. Não vai funcionar, Nora. Não use sua mana, Roel lembrou ansiosamente. Estrondo. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, as duas luzes se chocaram com uma alta reverberação.
A barreira de Nora também se erodiu diante da luz branca, mas a velocidade da erosão foi muito menor do que a de Roel. Eu vejo. É a linhagem do soberano anjo. Roel assentiu com a compreensão. A linhagem angelical soberana era a mais forte linhagem angelical e estava equipada com o poder de assimilar e destruir. Sua natureza era semelhante à do Light Devourer em certos aspectos, e foi por isso que a barreira de Nora não quebrou imediatamente. Conteúdo patrocinado. Mesmo assim, isso só deu a Nora algum tempo contra Light Devourer. Em termos de potência, o poder do Angel Sovereign Bloodline era igual ao Light Devourer, mas Nora não era páreo para a calamidade em termos de quantidade de mana, e ela estava bem ciente disso. Em apenas alguns segundos, ela já havia esgotado uma enorme quantidade de mana. Não demorou muito para atingir seu limite, especialmente porque ela estava lutando há dias. Seu rosto ficou pálido e seus braços começaram a tremer. À medida que a luz branca lentamente dominava os dois, eles começaram a descer do céu com velocidade crescente, a ponto de parecerem quase como estrelas cadentes de baixo. Nora entrou em pânico, sabendo que o impacto seria terrível nesse ritmo. Após um momento de hesitação, ela desistiu de se proteger e abraçou Roel com força. A decisão dela fez o corpo de Roel enrijecer. Ele abaixou a cabeça para olhar para Nora, e em seus olhos de safira ele viu uma determinação inabalável. Nora também levantou a cabeça ao sentir o enrijecimento do corpo dele. Eles estavam em uma posição ruim. Acima deles estava o dilúvio de luz branca do Light Devourer, e abaixo deles estava o tremendo impacto físico que eles receberiam ao colidir com o solo em uma velocidade tão alta. Mesmo Nora não poderia garantir sua própria segurança desse dano duplo, mas ela escolheu se expor ao perigo para protegê-lo. O cenário passou direto pelos dois. Sentindo a determinação inflexível de Nora em mantê-lo seguro, Roel cerrou os dentes. Ele resolveu apertar sua alma já maltratada mais uma vez para adquirir a mana que precisava para superar esta crise. Conteúdo patrocinado. Capítulo 607.2 Operação de Resgate 1-2. Conteúdo patrocinado. Mais reforços chegaram antes que Roel pudesse colocar seu plano em ação. Coração de espada, Wilhelmina murmurou solenemente. O brilho frio de uma espada brilhou nos olhos de Roel, e o dilúvio de luz branca contra o qual Nora estava se protegendo subitamente parou. Então, bem diante de seus olhos, foi dividido em dois, reduzido em incontáveis pontos de luz que retornaram à aurora. Os abraços apertados de Roel e Nora foram pegos de surpresa. Querido! Charlotte gritou. Depois disso, um fluido dourado apareceu de repente e envolveu os dois com força. A Golden Soul diminuiu rapidamente a velocidade de sua descida enquanto ajustava a trajetória de sua queda. Enquanto isso, Wilhelmina rapidamente os perseguiu após neutralizar o dilúvio de luz branca. Ela rapidamente estimou o local onde eles iriam pousar e balançou sua espada, liberando um arco de espada. Estrondo! A areia foi lançada no ar exatamente onde Nora e Roel iriam pousar. Conteúdo patrocinado. O amortecimento combinado do fluido Golden Soul e da areia poupou os dois de ferimentos graves. No entanto, a crise ainda não havia acabado, pois outro dilúvio de luz branca estava atacando os dois. 10 fortalezas. Ao lado de Charlotte, Lilian canalizou sua mana em seu atributo de origem do reino, trazendo a fortaleza dos milagres de 1000 anos atrás de volta a este mundo. Torquis Fortress foi elogiado como a cristalização da engenhosidade da humanidade na Segunda Época. Dizia-se que era tão firme que nem mesmo os meteoros poderiam derrubá-lo. Hoje, essa lenda seria submetida ao seu maior teste de todos os tempos. Logo depois que a Fortaleza Negra se ergueu do solo e abrigou Roel e os outros, o dilúvio de luz branca atingiu a fortaleza. O tremendo impacto sacudiu as paredes da fortaleza e uma luz branca irradiou o céu acima. No entanto, a lendária fortaleza manteve-se firme. Muito tempo depois, a luz branca finalmente recuou e a escuridão voltou ao mundo. Com sua última gota de força, Roel virou-se para a mulher de cabelos dourados ao lado dele. Nora já havia se levantado. Ela estava dizendo algo enquanto verificava seu corpo.
Charlotte saltou direto para seus braços com lágrimas escorrendo de seus olhos. Atrás dela estava uma Lilian extremamente agitada, essa era uma emoção que ele nunca tinha visto nela antes. Por último, mas não menos importante, Wilhelmina estava correndo de longe. Ver os 4 sãos e salvos deixou seu coração tranquilo. Antes que ele percebesse, sua consciência começou a se confundir. Suas pálpebras pareciam terrivelmente pesadas e as vozes que ouvia lentamente se transformavam em um ruído branco incompreensível. Conteúdo patrocinado. Não posso desmaiar agora. Essa sensação familiar disse a Roel que ele havia atingido seu limite, mas ele não podia se permitir desmaiar assim. Ele reuniu até a última gota de sua clareza e se forçou a permanecer acordado. Ele se esforçou para olhar para o céu e viu um céu estrelado perfeitamente claro, uma névoa branca ondulante e uma aurora turva. A garota de cabelos prateados não estava em lugar nenhum. Alicia. O coração de Roel afundou quando ele percebeu que Alicia não estava mais por perto. Então, ele desmaiou. Roel. Roel. Querido. Por quê? Seus ferimentos não são tão graves. Poderia ser sua alma? Lilian, você sabe alguma coisa sobre isso? A alma dele? Não, a linhagem Kingmaker é poderosa, mas não deve afetar sua alma. Conteúdo patrocinado. Depois de sobreviver à provação, Nora, Charlotte e Lilian imediatamente correram para verificar a condição de Roel. Foi também nessa época que Wilhelmina chegou para discutir o próximo curso de ação. Embora tenham conseguido salvar Roel do ataque do Light Devourer por meio de seu trabalho em equipe impecável, eles sabiam que isso era apenas o começo. Antes que o ataque de Light Devourer no céu diminuísse, os desviantes mutantes no chão já haviam revertido para lodo preto. Graças a isso, eles conseguiram chegar rapidamente até onde Roel estava. As 6 calamidades triunfaram sobre o Deus Ovo da Besta, mas isso não era necessariamente um bom presságio para a humanidade. O Ovo do Deus Bestial e as 6 calamidades eram ambos inimigos da humanidade, sem mencionar que a névoa encobridora já havia levado a fortaleza Tark. A derrota do Deus Ovo da Besta foi apenas uma fresta de esperança, mudando a situação desastrosa da humanidade para uma situação um pouco menos desastrosa. A névoa encobridora havia se despendido significativamente em sua luta contra o Deus Ovo da Besta, e havia um enorme exército de centenas de milhares de transcendentes humanos no deserto. Não havia como dizer que não lançariam um ataque imediatamente para reabastecer seu exército de mortos-vivos. Além disso, a aparência de Alicia havia abalado não apenas Roel, mas também Nora e Charlotte. Embora muitas vezes discutissem e brigassem entre si, eles ainda viam Alicia como uma amiga de infância. Eles não sabiam como Alicia havia se associado às 6 calamidades e por que ela havia lançado um ataque que colocou Roel em perigo, mas sabiam qual seria o próximo curso de ação. Eles tiveram que recuar com Roel e imediatamente informar a Casa Scar sobre o assunto. A lama negra ainda não desapareceu completamente, disse Lilian. Provavelmente ainda resta um fôlego no ovo do Deus Bestial. Pode dar uma reviravolta. Além disso, ainda temos que permanecer cautelosos com os desviantes também. Conteúdo patrocinado. Meu pai e os outros provavelmente também atingirão seus limites, disse Wilhelmina. Os soberanos da raça dos 3 desviantes podem voltar a qualquer momento. Precisamos recuar agora. Nora e Charlotte trocaram olhares antes de concordar. O objetivo da missão foi alcançado agora que eles conseguiram resgatar Roel. Com a luta que acabará de estourar entre o Deus Ovo da Besta e as 6 calamidades, era simplesmente muito perigoso para eles permanecer neste pedaço de terra. Como está Roel? Há um problema com sua alma, mas ele não tem ferimentos fatais em seu corpo. Deve ser bom movê-lo. A alma dele? Isso é ainda mais uma razão para recuarmos agora. As 4 mulheres chegaram a um consenso para recuar imediatamente e agiram imediatamente. Assim que as 10 fortalezas se dissiparam em pontos de luz, Nora saiu correndo para chamar a atenção de qualquer inimigo nas proximidades. Charlotte e Lilian então rapidamente escoltaram Roel em linha reta em direção ao Exército Unido,
com Wilhelminus protegendo ao longo do caminho. Momentos depois, uma série de trompas de guerra soou. Após dias de intensa batalha, o Exército Unido finalmente concluiu sua operação e se retirou do deserto de Ave. Conteúdo patrocinado.